A fé, no sentido atual e corrente do termo, é acreditar numa doutrina. Mas isto não pode ser o sentido bíblico originário. Por quê? Porque as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo não conheciam doutrina nenhuma. A doutrina católica não estava formulada, ela foi sendo formulada aos poucos, ao longo do tempo, e foi sendo formulada à medida que as pessoas contavam os fatos do Evangelho. Olha, teve aí um homem assim, 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 fez isso, mais isso, rapaz que é filho de Deus. Né? E isso suscitava objeções. Então a coisa passava da narrativa para a discussão. E daí, aquilo que os apóstolos sabiam por experiência transposta em narrativa, tinha que se passar por uma segunda transposição, transformando-se em argumentação. Foi isto que gerou a doutrina católica, senão ela não existiria. Os elementos da doutrina católica foram aparecendo assim, soltos. Só 1000 anos depois é que surgem as sumas, que são a tentativa de organizar aquilo pela lógica. Antes são pontos separados que eles expõem só para responder objeções. Essas objeções não surgem diante da exposição de uma doutrina, mas surge de uma narrativa. Quer dizer, o sujeito conta uma coisa da qual ele foi testemunha, direta ou indireta, e o que ele conta suscita objeções. Daí ele passa da clave narrativa para a clave argumentativa, tentando mostrar que aquilo que aconteceu é também razoavelmente possível. No que aquelas pessoas tinham fé? Mas é muito simples, no próprio Evangelho. O que os camaradas dizem? Eu não posso me curar a mim mesmo, mas você é o Filho de Deus, você pode. Então aquilo é a confiança numa pessoa. Isso é completamente diferente de você acreditar numa doutrina. E eu acho que você entender a fé como crença numa doutrina, eu acho que é uma blasfêmia monstruosa. Porque doutrina, todo mundo pode ter doutrina, muitas doutrinas são verdadeiras, outras são falsas, etc. Mas o que vai distinguir esse caso não é a doutrina, mas a presença real do Cristo que age. É nisso que você tem que ter fé, e não na doutrina. A doutrina é apenas um conjunto de pretextos intelectuais elegantes para sustentar esta confiança, se você precisar dessa justificação intelectual. Mas isto ajuda. Olha, a prova de que isto não ajuda é o número de teólogos heréticos que tem. Essas discussões teológicas dão mais problema do que resolvem. Você está entendendo? Quer dizer, quanto mais você explica, mais você confunde. Quanto mais explicação você dá, aparece mais nego levantando objeção cada vez mais artificial, até sufocar tudo, está entendendo? Até que a doutrina vira o contrário dela mesma. Né? Como acontece com essa turma de teologia da libertação, esses modernistas todos. Então, nada pode substituir a noção da fé no seu sentido originário, que é confiança numa pessoa. A confiança numa pessoa não pode se opor, nem deixar de se opor à razão, porque ela não tem nada a ver com a razão. É totalmente estranha. Por exemplo, cai um tijolo na sua cabeça. Isso é racional ou irracional? Nenhuma coisa nem outra. Você está entendendo? Racionalidade e irracionalidade se aplica ao mundo das ideias, não ao mundo dos fatos. Não há fatos racionais ou irracionais. A categoria não cabe. Então, a atitude que você tem que falar com uma pessoa em particular é uma decisão sua, totalmente livre, que em si não é nem racional e nem irracional. Agora, se você cria uma doutrina e exige que as pessoas aceitem essa doutrina por fé, eu digo, bom, primeiro você colocou elas numa situação muito difícil. Eu não posso acreditar numa doutrina por fé, isso é impossível. Eu só posso acreditar numa doutrina se ela me parecer verdadeira. Então vai ser sempre pela razão. A fé não se aplica à doutrina, minha gente. A fé se aplica a nosso Senhor Jesus Cristo e aos fatos relatados. Se o sujeito vem e te conta o que aconteceu, o que é mais racional? Acreditar nele ou não acreditar? Nenhuma coisa nem outra, meu Deus do céu. Tá certo? Você não pode questionar a racionalidade de uma narrativa. Você pode questionar a veracidade dela. É? Agora, você pode alegar contra ela motivos de verossimilhança que tem em si uma estrutura racional. Por exemplo, você alega, isso é improvável. Mas tudo aquilo que é improvável sob certo aspecto pode ser provável sob o outro.
Então, acreditar ou não acreditar na narrativa não é nem racional e nem irracional. O que é racional e irracional é a discussão que você coloca em seguida. Quer dizer, é uma confusão de planos que o pessoal faz. Né? Agora, se você define a fé como crença numa doutrina, bom, aí você criou uma confusão mental que você nunca mais vai poder sair.